bem? Como é que vocês estão? Sejam todas e todos e todes muito bem-vindos e bem-vindas a mais uns minutos de prosa. É uma alegria estar com vocês. O meu nome é Ana Minuto e hoje nós vamos falar sobre os aliados. Eu tive uma grata experiência de ter um aliado na minha carreira bem cedo, porque se não fosse isso, provavelmente eu não estaria aqui. Os aliados eles têm como objetivo utilizar os seus privilégios para ajudar outras pessoas. E os privilégios não estão relacionados só à questão financeira. Os privilégios estão relacionados às indicações. Quais são as pessoas próximas de você que, se você não estiver na sala, elas vão falar bem de você? Quando a gente pensa no aliado, o aliado tem esse objetivo: auxiliar você a auxiliar você a chegar no próximo nível, seja de qual forma for. Então, meu convite para você que quer se tornar aliado, primeiro você precisa entender o que é ser aliado. É óbvio que a gente tem aí nomenclaturas, a gente tem estudos, mas eu acredito que o aliado também bate diferente em cada uma das pessoas. E é importante entender que o aliado sempre vai dar o que ele tem. Muitas vezes a gente acredita que o aliado tem que resolver todos os problemas, que os aliados têm que dar todas as oportunidades, quando na realidade não. Se esse aliado for um mentor ou uma mentora, já é um processo. Se esse aliado conversar com você sobre o seu negócio, ele já é um aliado. Se ele te indicar, ele é um aliado. E muito mais que isso, o aliado ele precisa ter consciência, principalmente de raça e classe. Por quê? Porque são essas costurinhas, são esses caminhos que afastam o aliado de ser um aliado melhor. É essa falta de conhecimento sobre raça, classe, eu vou adicionar gênero, que faz com que as pessoas não consigam compreender quais são os desafios que as pessoas pretas passam. Quando a gente pensa no mercado como um todo, primeiro vem o homem preto. Aliás, quando a gente pensa, depois você conta, né? Quando a gente pensa no aliado como um todo, e por que, que ele tem que entender sobre classe, raça e gênero? Porque no Brasil, a forma como nós somos estruturados e organizados, primeiro vem o homem branco, depois vem a mulher branca, depois vem o homem negro, lá no final vem a mulher negra. E a mulher negra, por mais que ela estude, é comprovado que ela estuda muito mais que todos esses outros grupos, ela sempre está num lugar de menos, recebendo menos, tendo os piores trabalhos, fazendo só trabalhos operacionais. Quando a gente pensa no mercado e pensa em executivo, só 0,4% dos executivos das empresas são mulheres negras. Então, quando a gente olha para esse processo, o aliado ele tem uma grande responsabilidade, que é minimamente conhecer esses recortes para, a partir daí, atuar e auxiliar as pessoas desses recortes a avançarem. Então, 28% da população brasileira é composta por mulheres negras, 52% de mulheres. E aí, quando a gente vê esse processo, as mulheres, independente de ser negra ou não negra, são as primeiras a ficar desempregadas. São as que ganham menos. Então, quando a gente pensa em equidade salarial, que existe até projeto-lei para isso, é um estresse, né? Quando saiu essa informação, os absurdos que tinham nas páginas sobre esse assunto, as pessoas falando sobre esse assunto, demonstram o quanto a gente não conhece. Quando a gente não conhece do Brasil, quando a gente não conhece das dificuldades do dia a dia, quando a gente não conhece e nem sabe que o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. Então, o aliado ele tem uma grande responsabilidade. Primeiro, entender sobre esses três temas, que tendo como base esses três temas, ele consegue ou ela consegue entender minimamente o que está acontecendo. Depois, falar de assuntos que ela conhece. Então, quando a gente pensa em diversidade, equidade e inclusão, sai desse lugar de que eu já sei de tudo, não sabe de nada. Eu estou 30 anos fazendo isso e todos os dias eu aprendo uma coisa nova. Ainda mais agora com a tecnologia que está acelerando muitas coisas. E elas estão mudando com muita agilidade. É importante também que você entenda, mas eu não sou responsável pelo racismo, pelo machismo, pelo classismo. Realmente você não é responsável. Mas você
Não, era outra coisa que eu queria falar. Então, mas eu não sou culpado pelo racismo, pelo machismo, pela xenofobia. Você não é culpado, mas você é responsável. Você tem a responsabilidade de gerar um mundo melhor, não só para você, mas para as pessoas que vão vir depois. Então é importante a gente entender e ter muito escurecido que ser aliado, sem minimamente conhecer os três temas que eu trouxe, realmente você não é um aliado. Você é o branco salvador ou a branca salvadora que acredita que pode resolver a vida de todas as pessoas pretas. Quando na realidade a gente só precisa de oportunidades. Então esse é o convite que eu passo para você que quer ser aliado, quer ser aliada. Vai estudar. Esse é o primeiro ponto. Vai estudar. Segundo ponto, entender dentro do que você faz, como é que você pode ajudar as pessoas. Não só em relação à mentoria, mas em relação à indicação, em relação a muitas vezes você sair do palco para colocar uma pessoa negra nesse palco, ou uma pessoa de qualquer outro recorte. É esse entendimento sim que o Brasil é desigual e que não adianta só a pessoa ter vontade, não adianta só a pessoa estudar, porque só isso não é suficiente, e eu sou prova viva disso. Se eu não tivesse alguns aliados no meio do caminho, provavelmente eu não estaria aqui, porque ainda quem toma conta do mercado, quem é responsável por todo o dinheiro que movimenta no Brasil são as pessoas brancas. Então, embora as pessoas negras movimentem aí 2 trilhões por ano, esse dinheiro não fica com a comunidade negra. E isso é um desafio nesse processo. Então, meu convite é para todas as pessoas que estão assistindo, principalmente para quem quer ser aliado ou aliada, é que conheça o Brasil, conheça a história do Brasil, conheça a questão de raça, classe e gênero, compreenda qual a sua responsabilidade, quais são os seus privilégios, porque se hoje você vai se tornar um aliado, é que provavelmente você tem privilégios. E não tem nenhum problema ter privilégios, tá, gente? Não vou entrar nesse lugar de que eu tenho que ser pobre, não é nada disso. Mas é importante que você utilize os seus privilégios para ajudar outras pessoas. Ok? É isso. Aguardo você no nosso próximo episódio. Tchau!